No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. O pessoal do Atlético está feliz, está rindo à toa, não é? Não é isso mesmo, pessoal do Dragão? 3-0. Eu não vi o jogo, mas estou lendo alguma coisa aqui. 3-0. 3 foi semana passada, ontem foi só 1. Ó, já estão protestando aqui, ó. Bom dia para você, o programa Antena Ligada está só começando. Bom dia para o Márcio Mendes, que já está aqui com a gente no canal do Facebook. Para você que nos acompanha pelos nossos canais de áudio. Vamos fazer o programa juntos? O Antena Ligada está só começando, então venha com a gente. Eu vou colocar aqui 2 assuntos e você vai trazer outros assuntos para a gente debater com os nossos convidados que estão aqui em estúdio e eu já apresento na sequência para você. Vamos lá, então. Olha, venda de medicamentos em supermercados. Alguns parlamentares já estão voltando com esse projeto para atender os supermercadistas. O pessoal quer vender remédio em supermercado. Vai estar lá na prateleira, você chega, pega, leva para casa e depois assume aí as consequências de estar se automedicando. O que você acha disso? Vamos aprofundar nesse assunto? Vamos conversar de maneira mais aprofundada sobre esse tema? Quais os impactos de se colocar remédio para vender em supermercado? Qualquer um chega lá e compra sem um profissional habilitado ali para te atender, no caso farmacêutico. Vamos falar sobre esse assunto? Ok. Outro assunto também. Cursos de saúde à distância. É legal isso? Como é que é? Aprende a aplicar injeção lá pela internet? É assim? Hã? Vamos aprofundar também sobre esse assunto? Ver que consequências tem isso. Cursos de saúde em EAD, que é o ensino à distância, né? É possível? Vamos conversar? E por fim, mais uma informação, hein? Das muitas que vamos trazer hoje. A ministra da Agricultura acaba de afirmar que não é possível banir agrotóxico cancerígeno das lavouras brasileiras. É isso mesmo que você ouviu. A ministra da Agricultura acaba de afirmar que não é possível banir agrotóxico cancerígeno nas lavouras brasileiras. E quem é da região de Rio Verde, vou trazer essa informação aqui para você também, que obviamente é uma região de grandes plantações de monocultura, soja, etc., sabe que lá inclusive está tendo um problema com a abelha. As abelhas, devido aos agrotóxicos, estão morrendo. E quando a abelha morre, você sabe o que acontece? Você sabe? A abelha faz o quê? A abelha é responsável pela polinização. É um dos maiores polinizadores que tem. Quando a abelha morre, morre tudo que está em volta. Tanto é que esse tipo de agrotóxico que está liberado aqui no Brasil já foi proibido em vários países da Europa, já foi proibido em vários estados, lá nos Estados Unidos. Mas aqui, ó o que a ministra falou. Vamos fazer o programa juntos? Deixa eu apresentar os nossos convidados para você, e aí a gente faz esse debate, aprofunda aqui os assuntos que precisamos falar. Em estúdio hoje comigo, Ricardo Manzi, vice-presidente do Sindisaúde de Goiás. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Roberto. Bom dia, Willy. Bom dia, Fabão. E bom dia os ouvintes aqui da Rádio Trabalhador no programa Antena Ligada. Só uma correção, Roberto. Foi 4-0, 3-0 no domingo passado, mais 1-0 ontem, né? Coroando, né? Esse título do Atlético Goianiense. E um convite especial para hoje. Hoje, às 8 horas, tem a programação do Rádio Web Dragão. Ao vivo aqui pelo Face. No estúdio aqui, pelo Face. Então, nós estaremos tratando, né, dessa conquista do Atlético Goianiense. Então, todos convidados a participar, né, às 20 horas da noite, hoje, segunda-feira, aqui no estúdio aqui da Rádio Trabalhador. Beleza pura. Nosso bom dia também para o Fábio Basílio, ele que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e também é vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Fábio, bom dia para você, obrigado pela sua presença aqui, Fábio. Bom dia Roberto, bom dia William, bom dia a todos, bom dia Manzi. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu visito e venho participar aqui da Rádio Trabalhador, mas é uma iniciativa maravilhosa que a gente tem que estar divulgando e incentivando, né? A participação do trabalhador, a mídia hoje está muito na mão dos grandes grupos e a gente tem que disseminar a boa notícia, a informação verdadeira, né? Fábio, vários parlamentares pelo Brasil, e é o caso também de um parlamentar aqui do estado de Goiás, o
deputado federal Glaustin da Focus, voltou com esse debate aí da liberação de vendas de medicamentos em supermercados. Como é que vocês analisam essa proposta? Que consequências trará se um projeto desse for aprovado? Vender medicamentos em prateleiras de supermercados. Olha, isso volta e meia esse projeto vem à tona, né? Já teve um ano passado, tinha um no Senado e um na Câmara. Os dois foram arquivados na mudança de legislatura pela pressão dos farmacêuticos e da população em geral. E agora, mal começou o mandato, o deputado aqui de Goiás apresentou novamente esse projeto que permite a venda eles falam de medicamentos isentos de prescrição como medicamentos que seriam inofensivos à saúde pública, e não são. Existe medicamento inofensivo? Não existe nenhum medicamento. Dependendo de uma alergia, dependendo de um quadro de saúde da pessoa, pode levar até a óbito. Um exemplo, cidadão que tem um quadro, coisa muito comum no Brasil, dengue. O cidadão está com dengue, ele fala, estou com dor, eu sei que eu não posso tomar o ácido acetil salicílico. Mas eu vou lá e compro um Doril, né? Um Doril para tirar minha dor de cabeça. E Doril é ácido acetil salicílico. Pode levar o paciente a óbito. Tem casos de intoxicação que levam pessoas à morte por paracetamol. Paracetamol. Né? Então, assim, não existe medicamento inofensivo. Essa é simplesmente um lobby do mercado querendo ampliar os postos de venda deles para eles ganharem mais dinheiro. A luta é essa. É o capital versus a saúde pública. Né? Então, vender medicamentos para o mercado é colocar a população em risco. E, no caso, atender aos supermercadistas, então, na verdade, ampliar ali a gama de produtos. Porque eles, no caso, como você falou, não existe medicamento inofensivo. Todo medicamento tem um princípio ativo e pode trazer consequências sérias, inclusive esses medicamentos que é de uso comum, né? A pessoa vai ali e compra um paracetamol. Agora, adquirir esses remédios em prateleiras de supermercados é tão somente para aumentar o lucro dos supermercados? Vai aumentar a gama de produtos que o supermercado vende. Para você ter ideia, nós estamos falando aqui de mais ou menos 1.000 apresentações de medicamentos, né, que poderiam ser vendidos em supermercado. Então, é um número bastante alto. E o que eles querem é isso. Agora, nas farmácias, a vigilância sanitária fiscaliza a temperatura, acondicionamento desses produtos, e nos mercados, supermercados. Porque, na verdade, fala em supermercados, mas é supermercados e similares. Então, um açougue poderá vender. Uma merceariazinha poderá vender medicamento. Ou seja, o risco para a saúde pública é muito grande. Falsificação de medicamentos, como é que vai fiscalizar esses tantos de pontos de venda, esses medicamentos? O povo falsifica até cerveja, né, Manzi? Eu estou falando isso aqui, é uma provocação, mas o povo falsifica tudo. Além de medicamentos falsificados, existem os medicamentos clandestinos, como nós já identificamos aqui no estado de Goiás, em 2000, 2001. O que é o medicamento clandestino? Medicamento de origem não oficial, duvidosa, inclusive do Paraguai. Inclusive uma associação, na época nós identificamos, né? Uma associação que pode colocar em risco, né, a saúde do cidadão que fizer uso desse produto. O que eu acho interessante nesse projeto aí do deputado federal, que é goiano, que é um projeto extremamente equivocado no contexto de saúde pública, é que ele argumenta que faltam farmácias no Brasil. Ora, a Organização Mundial de Saúde, Roberto, recomenda uma farmácia a cada 8 a 10 mil habitantes. No Brasil, hoje, é uma farmácia, dependendo da região, a cada 1.500, 2.000 habitantes. Então, olha, pode até estar faltando farmacêutico na farmácia. Agora, aí eu vou perguntar aqui para o presidente do sindicato, mas farmácia não falta. Igreja, farmácia e boteco, distribuidora, né? Não sei, estou aqui... E outro ponto é o seguinte, se pegar os países que já estão mais avançados, consolidados a questão da política de acesso farmacêutico, não existe medicamento isento de prescrição nesses países. Isso aqui é uma característica do Brasil, que é um absurdo. Né? Viu, Roberto, que em 2014 a gente conseguiu aprovar um projeto de lei, né, virou lei, a Lei 13.021, que é uma lei que transforma a farmácia no estabelecimento de saúde. Então, as farmácias, a gente quer avançar nesse sentido. As farmácias sejam o primeiro a porta de entrada do cidadão ao SUS, né? Que ele seja ali acolhido e que seja encaminhado, em caso de necessidade, a um serviço de saúde. Então, a gente quer avançar nesse sentido e não retroceder, né? Trazem muito o modelo americano, falando que nos Estados Unidos você compra e tal. Os Estados Unidos não é modelo quando se fala em saúde pública, não é modelo quando se fala em farmácias e em medicamentos. É o país que mais tem intoxicação por medicamentos no mundo, né? E o Brasil está em segundo lugar. Então, assim, a gente tem que lutar para evitar... E esses pacientes que se intoxicam com a automedicação
a maioria vão ser socorridas aonde? No SUS. Então, isso traz um prejuízo financeiro ao país gigantesco. Pois é, e aí, diante de tanto problema de intoxicação, a notícia que está circulando bastante na internet é essa aqui, ó. Ministra afirma que não há como banir agrotóxico cancerígeno das lavouras brasileiras. A audiência foi no último dia 9, e aí está aí ó, a foto da ministra, né? Em audiência pública convocada pela Câmara dos Deputados lá, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou os dados aí dos primeiros meses da gestão, né? Da gestão do governo federal. Até o momento, sob o governo Bolsonaro, foram liberados 121 novas substâncias ou métodos de aplicação. Entre os agrotóxicos que agora podem ser utilizados, 40% são tidos como extremamente ou altamente perigosos à saúde humana, cancerígenos. Como é que fica, hein? Porque a Rússia já disse que... Rússia, China, né? Já falou para o Brasil, ó, o nível de agrotóxico está muito alto, a gente não vai comprar. A ministra nossa da Agricultura, Tereza, esqueci o sobrenome dela. Tereza. Dona Tereza. Tereza Cristina. Tereza Cristina. Isso caracteriza mais um retrocesso que nós estamos vivendo no nosso país. Sim. E quando os países discutem a diminuição dessas listas de agrotóxicos nos alimentos, inclusive a estimulação da produção orgânica de alimentos, o Brasil está indo na contramão, querendo aumentar, tanto é que já aumentou nesses primeiros 100 dias do governo, a liberação de mais 100 agrotóxicos a serem inseridos, né, na produção de alimentos no nosso país. Eu recomendo à ministra conhecer um pouco do exemplo do MST na produção de arroz orgânico, para ela entender que existem formas de fazer a produção sem uso de agrotóxicos, e não fazer essa liberação generalizada, que com certeza vai ter uma repercussão negativa, não só no meio ambiente, mas também na saúde da população. E é bom lembrar que também nesse caso, tanto no caso dos medicamentos em venda no supermercado, a maioria dessa população atingida pelos agrotóxicos procurará onde? O atendimento no sistema único de saúde. Ou seja, mais um problema financeiro, né, e de saúde pública, em virtude, né, dessa medida tomada pela atual gestora do Ministério da Agricultura. Hoje é segunda-feira, 22 de abril, entre aí e faça seu comentário, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários dos nossos internautas. Em estúdio comigo, Ricardo Manzi, vice-presidente do Sind Saúde de Goiás. Já vou perguntar aqui para o Ricardo, como é que está a questão lá do senador Canedo. O senador Canedo teve diversas manifestações, carreata, o pessoal se reuniu com o prefeito. Aparecida de Goiânia, bom dia, Aparecida. Também vamos saber de Aparecida de Goiânia e falar sobre o dia D. Em estúdio também aqui comigo hoje, o Fábio Basílio, ele que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Então, essa venda de medicamentos em supermercados e similares, você deu exemplo até açougue, vendinha, realmente traz, como você falou, um risco à população. E para a categoria profissional dos farmacêuticos, será que vai ter farmacêutico lá no açougue para vender aspirina? Pois é, até uma coisa que o deputado levantou, que poderia ser até aumento de postos de trabalho para o farmacêutico, né? Só que o farmacêutico é um profissional da saúde, a gente não pode ver com a visão de protecionismo, de reserva de mercado, a gente quer que a farmácia avance enquanto estabelecimento de saúde, né? Não vai ter condição nenhuma de ter um farmacêutico em cada ponto desse aí, e a gente sabe que o que eles querem é a banalização mesmo da comercialização dos medicamentos, né? E a gente luta contra isso, já lutamos o tempo todo e sempre... Já houve outras proposituras nesse sentido? Sim, sempre tem. Já foi, inclusive, um deputado goiano também, uma vez apresentou uma emenda que a gente chama Jabuti, né? É um projeto, era um MP que não falava nada de medicamento, ele colocou um artigo que permitia a venda de medicamentos no supermercado, e foi aprovado às 2h da madrugada. Então, Jabuti é quando tem uma emenda tratando de um projeto e a pessoa coloca um parágrafo lá no meio, aprovando outra coisa que não tem nada a ver. Ele falou Jabuti na árvore, você não sabe como que ele foi parar ali, né? E os deputados aprovam, que eles não leem basicamente o projeto inteiro, né? Aprovam tudo e esses artigos vão junto. E foi vetado à época pelo presidente Lula, né? Lula vetou na época esse artigo, né, que trazia essa temeridade para a gente. Então, volta e meia esse projeto vem à tona, porque é interesse do mercado, né, assim, quanto mais pontos de venda, melhor para o mercado, né, assim, mas muito ruim para a saúde pública. Né? O nosso internauta, o Márcio Mendes, fez um comentário aqui. Bom dia, Márcio, para você.
Venda de remédios em supermercados é uma temeridade, mas veja quem financiou as campanhas desses deputados. Então tem sempre um lobby por trás com do certeza. interesse. Inclusive, esse próprio deputado, ele representa as distribuidoras de secos e molhados em Goiás. Assim, ele tem uma distribuidora de produtos, né? Então, é interesse dele, ele também vai estar comercializando esses medicamentos. Parece que, para esses deputados, a saúde da população não importa muito. Importa vender o lucro acima de tudo, né? O lucro acima da saúde pública. É mercantilização da saúde, né? Nesse sentido, como é que a gente pode entender essa mercantilização? É exatamente pegar um produto que deveria ser destinado exclusivamente aos interesses sanitários e utilizar como um produto meramente comercial, que faça uso e possa adquirir em qualquer local. Isso, infelizmente, está ocorrendo. Da mesma forma que você tenta tratar a farmácia como estabelecimento comercial, o que não é farmácia, é um estabelecimento de saúde, que foi muito bem definida na Lei 13.021. Inclusive, até hoje se discute se tem que ter farmacêutico ou não na farmácia. Isso. Algo absurdo, né? Um retrocesso enorme, né? Esse tipo de discussão até hoje no Brasil. Agora, eu queria fazer um convite, Roberto, antes que me esqueça, já a gente está tratando sobre a questão do sistema de saúde, existe uma emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, no Senado, que foi, inclusive, assinada por 33 senadores de vários partidos, é uma emenda suprapartidária, e essa emenda constitucional, que é a número 39 de 2019, ela é extremamente importante, porque, primeiro, ela revoga a emenda constitucional 95, né, que foi aprovada em 2016, que é aquela PEC da morte, que congela o financiamento do Sistema Único de Saúde por 20 anos. Então, ela propõe a revogação dessa emenda. E isso é fundamental porque o estudo feito pelo IPEA, quem não conhece o IPEA, o Instituto de Pesquisa de Economias, Instituto de Pesquisa de Economias Aplicada, a previsão só para 2019 é menos 7,7 bilhões no Sistema Único de Saúde. Menos 7,7 bilhões só este ano. E a estimativa até 2020 é menos 200 bilhões, né, de investimento no Sistema Único de Saúde. Então, essa emenda constitucional que está para consulta, então o cidadão tem que entrar lá e votar favoravelmente a ela, por isso que eu estou fazendo esse convite, ela prevê a revogação dessa emenda constitucional 95 e também um ponto muito importante, ela prevê o retorno dos royalties do petróleo e do gás natural 100% para a saúde e educação. A estimativa, se retornar esses royalties do petróleo, né, que é um patrimônio do povo brasileiro, portanto, deveria ser investido aqui, e conforme o projeto original, que era só para saúde e educação, a estimativa de arrecadação até 2030 são 300 bilhões até 2030. Então, é uma emenda constitucional excelente. É importante que a sociedade... Qual que é o número dela? Emenda constitucional 39 de 2019. Está no link do Senado Federal para ser votado, se é a favor ou não. Né? Então, qualquer cidadão pode entrar lá e votar. Qualquer cidadão pode entrar lá e votar. E é importante dar um recado. Né? Porque é o seguinte, nós estamos vivenciando no Brasil uma série de retrocessos sociais e trabalhistas. Inclusive nesse retrocesso em relação ao Sistema Único de Saúde, que, para mim, Fabão, é a maior política de inclusão social do mundo. Sim. Do mundo. E foi uma conquista do povo brasileiro, com muita luta, muitas conferências, muitas articulações, e conseguimos aprovar, né, na Constituição Federal de 88 o Sistema Único de Saúde. Só que se não tiver financiamento, e é o que está acontecendo hoje, obviamente que esse sistema ele vai entrar em colapso, né, e vai chegar ao que nós discutimos aqui anteriormente da mercantilização, né? Vai chegar à sua privatização. Então, é importante acessar lá, votar nessa emenda constitucional, para que nós possamos aprová-la no Senado Federal. Fundamental. Olha, eu quero deixar um abraço para você que sintoniza aqui o canal. Quero tratar ainda de 2 assuntos muito importantes. Na verdade, são 3. O primeiro assunto, cursos de saúde à distância. Deixa eu ver se eu entendi bem. Cursos de saúde à distância. Existe um lobby de várias instituições de ensino superior e até técnicos que ministram cursos à distância. Agora estão querendo trazer aí os cursos da área de saúde. A gente já teve aqui com a presidente do COREM, Goiás, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né? E também uma preocupação deles. Aí eu quero saber do Fábio Basílio, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e também vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Tem proposta de curso EAD aí na área de farmácia? Hoje, no Brasil, nós já temos 80 mil vagas para a modalidade EAD para curso de farmácia. Para você ter ideia, nós somos 220 mil farmacêuticos no Brasil. Se formam presencialmente, já se formam 20 mil por ano. Então, quer dizer, não há a menor necessidade dessa modalidade EAD. A gente não é contra a tecnologia, mas como que você vai ensinar o cuidado, né, que
A área da saúde é a área do cuidado com a pessoa, se você vai fazer tudo pro EAD, por computadores, né? Não tem como. Então, a gente defende que os cursos sejam 100% presenciais, né? Que é necessária a prática para você saber cuidar de alguém. Não tem como fazer isso na teoria, né? Nesse caso, esses cursos são reconhecidos? Ou melhor, já tem curso funcionando de AD na área de farmácia? Já existe? Já existem, a partir de 2021, já começam a sair egressos formados desses cursos. Né? De farmácia? De farmácia. Mas interessante, né, Mans? Porque os cursos da área da saúde, a gente imagina. Aí vai... Como é que fica o cidadão? Eu fico perguntando assim, vem cá, Willy, como é que fica o cidadão? Eu vou lá me consultar perguntar, não tem como eu, como cidadão, perguntar, você fez seu curso pelo computador ou você foi lá e tinha lá o profissional te ensinando? Complicado, né? Curso na área de saúde é complicado, não é? O que você acha? E no total, você pegando enfermagem, os outros cursos todos, são mais de 400 mil vagas. E o que acontece? O MEC, ele fiscaliza a abertura do curso, né? Só que ele não fiscaliza os polos, né? Porque nos cursos EAD tem os polos onde as pessoas, teoricamente, teriam as aulas práticas, né? Que, na verdade, tem polo funcionando até em açougue. Fábio, que o farmacêutico... Açougue. Tem polo que o endereço... Eu tô meio surdo, não estou escutando. O endereço citado lá do polo é um açougue. É um açougue. Porque o MEC não fiscaliza os polos. Então, a instituição... Vocês estão vendo aí? É por isso que eu pergunto, o pessoal acha que eu sou enjoado. Por isso que eu pergunto aqui, ó. Essa é a mercantilização da educação. Mercantilização da educação e outra coisa. Se estão botando até curso de farmácia com endereço de açougue, vender remédio em açougue, então... Roberto, sabe o que eu acho impressionante? Que é mais um retrocesso que nós estamos vivenciando. Um tempo atrás foi aprovado algumas diretrizes do ensino, das grades curriculares do ensino superior, em que torna-se obrigatória a inserção de disciplinas da área de humanas, antropologia, filosofia, sociologia, até porque o cidadão, quando se forma, ele não pode ser meramente o tecnicista da sua área, ele tem que compreender a sociedade como um todo e o seu papel enquanto função social, né, para a sociedade. Houve o lobby, né, das instituições de ensino superior, essas disciplinas começaram a tornar-se por EAD, né, essa disciplina da área de humanas, e agora não é mais obrigatória. E agora, não satisfeito ainda, agora que é o que o curso todo seja por EAD. Sinceramente, nós precisamos rediscutir essas questões no Brasil, porque não dá para os interesses mercantilistas da saúde, os interesses mercantilistas da educação e de outras áreas sobrepor os interesses da sociedade. Isso é um absurdo, né? Questão de saúde pública, né? Esse nosso cidadão do curso de farmácia aí já vai ter, inclusive, egresso em 2021. Na verdade, já tem uma faculdade que isso aí é egresso agora em 2020, só que essa faculdade ela não cumpre a DCN, as novas diretrizes curriculares. Então, por isso que eles vão ter dificuldade para sair. Mas em 2020 já se forma alunos em farmácia. Em linhas bem gerais, Fábio Basílio, você que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, o profissional formado adequadamente, lá na farmácia, qual que é o papel dele, do farmacêutico lá na farmácia? O farmacêutico na farmácia, ele é o único profissional que pode fazer a dispensação de medicamentos, né? Outro profissional para fazer, eu tenho que estar supervisionado por um farmacêutico. Então, receber o paciente, acolher, entender o que o paciente está precisando. Em muitos casos, fazer a consulta, o farmacêutico pode consultar. Em caso de problemas menores, o farmacêutico pode consultar e pode prescrever medicamentos. Então, assim, ele tem um papel fundamental ali. Avaliação das interações medicamentosas. E tem uma situação que é muito... Tem uma situação que é muito importante também. Hoje, as pessoas saem da consulta médica com a receita e acham que está curado, né, que o problema está resolvido. E a gente tem acompanhado pacientes polimedicados que tomam medicamento para pressão, diabetes, colesterol e que estão com as taxas todas desreguladas, alteradas. Ou seja, está tomando medicamento de forma incorreta, está tomando com produtos que não pode misturar, está fazendo alguma coisa errada no processo. Então, o farmacêutico tem esse papel de fazer a chamada farmacovigilância, né, que é observar que depois que o paciente adquiriu os produtos, o que vai acontecer? Se ele está sendo bem tratado, se ele vai melhorando seus sintomas. Então, esse é um papel fundamental do farmacêutico. Existem muitas farmácias hoje, principalmente nos grandes centros, são verdadeiras boutiques, né? Sim. Você entra na farmácia e tem a impressão que entrou numa loja muito chique, ali um atendimento muito bom e tal. Agora, o que interessa mesmo
é o remédio que passou pela fiscalização por Anvisa e foi aprovado, e o farmacêutico para orientar essa pessoa, né? Então, um detalhe a mais, mesmo que esse remédio, esse medicamento tenha sido aprovado pelo registro da Anvisa, pode ser que quando ele é inserido no mercado, ele tenha algum desvio de qualidade ou queixa técnica. Isso. O farmacêutico, quando está na farmácia, na drogaria, ele é o responsável em qualquer suspeita de desvio de qualidade, exemplo, o comprimido está esfarelando, ou um comprimido está com a coloração diferente, assim por diante, ele faz a notificação na Anvisa. Isso exatamente para que a Anvisa possa tomar as medidas necessárias, né, lá junto ao fabricante para fazer a correção em relação a esse produto e até mesmo suspender a comercialização do lote desse produto, caso seja configurado o desvio de qualidade ou queixa técnica. Saúde pública não é um assunto simples de ser tratado, como a gente está vendo aqui. Envolve várias cadeias de profissionais, e aí esse negócio de botar remédio no supermercado para qualquer um chegar e comprar, vamos ficar atentos. Bom dia, senador Canedo, bom dia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, e você que está em outro estado e nos acompanha aqui no programa Antena Ligada. Ricardo Manz, vice-presidente do Sinde Saúde de Goiás, como é que ficou a situação lá em Senador Canedo? Foram muitas as manifestações, carreatas, passeatas, o prefeito recebeu o Sinde Saúde lá? Recebeu. Nós iniciamos a greve na semana passada, logo no segundo dia de greve, depois de uma carreata, o prefeito participou de uma assembleia dos servidores de Divino Lemes, que nós colocamos todo o processo de negociação que estava emperrado lá na Prefeitura do Senador Canedo e as nossas preocupações, e na semana passada conseguimos avançar nesse processo de negociação, o que culminou com a suspensão da greve. Então, nós conseguimos avançar em alguns pontos, outros pontos ainda está em discussão ainda, o que demonstra o seguinte, Roberto, onde o trabalhador está organizado, né, onde ele participa de forma concreta do seu dia a dia, de sua luta, dos seus direitos, consegue avançar. Claro. Consegue avançar. Né? Aqueles locais que o trabalhador terceiriza a luta para o outro... A gente viu aqui ao vivo, nós mostramos aqui, nós mostramos ao vivo, carreata enorme em Senador Canedo. Realmente os servidores foram para a rua, denunciaram o que estava acontecendo com as condições de trabalho, etc., e foi isso que fez. Você acha que foi isso que fez o prefeito se sensibilizar? Exato, e um fato interessante, porque na verdade a pauta tem uma pauta específica da saúde, mas tinha uma pauta geral de todos os servidores da prefeitura de Senador Canedo. Mas a greve praticamente foi feita pelos trabalhadores da saúde. Sim. Aquela carreata foi 99% dos trabalhadores da saúde. E o prefeito, ele reconheceu que era necessário rediscutir alguns pontos, né? Até porque há um inchaço na folha de pagamento de cargos comissionados, inclusive recebendo acima dos servidores efetivos, inclusive de relatos de pessoas que estavam recebendo e trabalhavam, né? Então, nós conseguimos sentar com o prefeito e avançamos nas pautas. Conseguimos já garantir o pagamento do triênio, que estava previsto em lei, inclusive o retroativo do triênio mesmo parcelado, né? E nas pautas específicas da saúde, que é a questão homogeneizar a jornada de trabalho para todos os servidores da saúde, inclusive para a farmacêutica, 30 horas, a questão do novo plano de carreira da saúde, né? Então, ou seja, começamos a destravar e avançar em relação às nossas pautas do Senado Canedo, mas muito em virtude da capacidade de organização e de luta dos trabalhadores lá daquele município. Abraço para você, de Senador Canedo, aí vamos torcer para o prefeito realmente se debruçar sobre esse projeto e cumprir o que prometeu, né? Ele já tinha prometido outras vezes e não cumpriu. E sempre adiando. Sempre postergando. Chegou a um ponto que não teve jeito. Tivemos que, infelizmente, fazer a greve, né? Obviamente, nós trabalhamos essa informação com a população de Senador Canedo, colocando para a população os motivos daquela paralisação. O que o trabalhador da saúde queria era ter condições de trabalho e respeitar a lei? Condições de trabalho e condições de assistência ao usuário do sistema de saúde. Então, condições de trabalho envolve não só a questão do fornecimento do EPI, das questões laborativas lá no seu local de trabalho, mas também os seus direitos que está previsto em lei, no plano de carreira, assim por diante. Mas e Aparecida de Goiânia? Tem a questão lá de Aparecida também. Alô, bom dia, você de Aparecida e região. Forte abraço para todo mundo aí. Aparecida também, fizemos uma assembleia bem participativa. Nessa assembleia conseguimos reunir com os gestores da Prefeitura de Aparecida, e o principal ponto lá de negociação é a aplicação da Lei 085, seu artigo 7º, que é o quê? Garantir a proporcionalidade entre os diferentes níveis de carreira na saúde, né? Então, já tem uma previsão de um retorno da Prefeitura dia 26 sobre essa pauta específica,
e com a nova Assembleia marcada para o dia 2 de maio, né? Um dia após o Dia do Trabalhador, que vai ser um dia de luta em todo o Brasil. Bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente. Este é o programa Tela Ligada, radiotrabalhador.com.br, em estúdio comigo, Ricardo Manz, vice-presidente do Sind Saúde de Goiás, e também comigo o Fábio Basílio, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. A gente conversou um pouquinho aqui sobre a questão de projeto de lei de venda de medicamentos em supermercados. Falamos um pouquinho sobre cursos de saúde em AD, situação bastante complicada e que preocupa não só os profissionais da área da saúde, como toda a comunidade. Você imagina, que eu vou falar uma coisa aqui bastante polêmica, as pessoas já não estão confiando muito em profissionais da área da saúde, sobretudo médicos. Olha bem o que eu estou falando aqui. E olha se eu que estou falando ou se você comenta aí na sua família, no grupo do WhatsApp, que os médicos não estão sabendo de nada. Eu estou aqui trazendo falas que a gente ouve na rua, nos grupos de WhatsApp. É claro que pode ser que tenha um outro que não saiba de nada, mas a verdade, a grande maioria sabe muito. Agora, a população está levantando essa suspeita. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Tanto é que essa questão da iatrogenia médica ou iatrogenia da área de saúde, são os erros, né, desses profissionais, está levando a demanda muito grande judicialmente. Né? O cidadão se sente prejudicado, obviamente que vai procurar a justiça. Né? É agora você veja, tá, eu disse isso para fazer uma provocação, porque as pessoas estão falando isso mesmo, né? Tem um caso por exemplo, de um conhecido nosso, foi o quê? Como é que é o nome das pintinhas lá? Catapora. Conhecido nosso, teve catapora e foi a 2 postos de saúde para que conseguisse identificar o problema dele, né? Tem um outro conhecido nosso que está com problema de ouvido, está indo no otorrino há 15 dias, até hoje não resolveu. E aí vai. Aí tudo é virose. Não é assim? Não, tá virose, vamos passar um remedinho aqui, você sabe. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, não, porque eu estou muito preocupado com uma outra questão. Dia D da Saúde, 30/4, o Sind Saúde vai realizar 3 assembleias? 3 assembleias para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Então vai ter uma assembleia no período da manhã, às 8, no período da tarde, às 14, no período da noite, às 19, exatamente para oportunizar que todos os servidores possam participar dessa assembleia. E por que é importante a participação dos servidores, Roberto? O atual governador Caiado já está há 100 dias no governo e até hoje parece que ele está no palanque, né? Só comentando do desastre que foi o governo anterior, que, aliás, muitos anos ele apoiou, né? E não se centrando na sua capacidade de governar, inclusive para resolver os problemas, né? E na saúde nós temos muitos problemas para resolver, né? Tanto na questão do modelo de gestão que nós não concordamos, que é a questão das organizações sociais, que está ainda implementada, começou no governo anterior e continua nesse governo atual, assim como das demandas específicas dos servidores da saúde do Estado, questão da insalubridade, da produtividade, entre outros. Nós temos uma reunião marcada com o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, no próximo dia 29, já tivemos uma reunião com ele anteriormente, apresentamos essas pautas para ele, não só das condições de trabalho, nosso direito, mas também das condições de assistência, inclusive as nossas críticas em relação a esse modelo de gestão que é através de organizações sociais. Ele ficou de nos dar um retorno, era para ser dia 10, ficou marcado para o dia 29. Então, no dia 30 vai ser a assembleia para a gente avaliar a posição da Secretaria Estadual de Saúde nessa pauta que foi levantada por nossos servidores de saúde, que é extremamente preocupante. Só você tem uma ideia, Roberto, Fábio, no estado de Goiás, esse vale para todos os servidores, não só da saúde. Já são 9 databases que o governo estadual deu calote aos servidores. 9 databases significam 9 anos? 9 anos, de 2007 a 2010, de 2015 a 2018, 2014 a 2018. 9 anos. Só em relação à reposição, que é um direito constitucional, a perda é mais de 57% aos servidores do Estado, pela não reposição salarial, através da correção do índice inflacionário. Então, nós não podemos aceitar, isso é obviamente, isso traz um prejuízo não só ao servidor, mas também à sociedade, porque nós temos que pagar nossas contas, nós temos nossos compromissos, né, e esperamos que o Caiado, né, que é o atual governador, de fato, que nesse caso a pauta não é específica da saúde, é a pauta para todos os servidores, geral, né, assuma, né, o que ele disse durante a campanha eleitoral, que iria valorizar o servidor. E valorizar o servidor é fácil, é só cumprir as leis e garantir os nossos direitos.
Olha, abraço para você que está aqui com a gente. O governo tomou uma medida extrema agora, que é o seguinte: nós estamos debatendo a reforma da Previdência. Quando eu falo nós, todos nós, cada cidadão, cada cidadã, jornalistas, sindicalistas, políticos, todo mundo está debatendo essa reforma da Previdência. E no momento em que todo mundo quer acessar os dados, as estatísticas, quanto é que está entrando no caixa de fato, mostra aí cada conta, né? Mostra aí quantas empresas estão depositando, os empregados, a contribuição sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, PASEP, quanto está entrando de loteria, nós queremos saber quanto tem no caixa, para fazer as contas de acordo com o projeto que foi apresentado. Sabe o que o governo fez? Adivinha? Sigilou. Tornou sigilosas as informações relativas à questão previdenciária. São informações públicas, né? Qual análise que vocês fazem disso? Porque É um absurdo, assim. Na verdade, o fato é um só. Não existe esse rombo da Previdência que estão falado. É um rombo fictício, é um rombo que não existe. O que tem que se fazer é fazer o Brasil voltar a crescer para aumentar o PIB e aumentar a arrecadação. Essa é a saída para o Brasil, sabe? É aumentar o PIB nacional. O que acontece? Fala-se em déficit, mas porque faz a conta assim, do que é descontado do trabalhador e o que é pago de previdência. Mas eles não colocam nessa conta todos esses encargos que você citou e nem a parte do patronal também eles não colocam na conta. É lógico que tem déficit, mas a previdência é superavitária. Quer uma prova que ela é superavitária? A DRU, né? Desvinculação de receita da União, tira 30% da Previdência, todinho para gastar em outras áreas. Mas se é déficit, como é que eu tiro 30% dela para gastar em outras áreas? Aí que o déficit se agrava mesmo. Então, é uma falácia, é uma mentira que tenha déficit na Previdência. O que existe mesmo é o interesse de tirar da Constituição brasileira a proteção social, né, tirar do trabalhador o direito de se aposentar, tirar daquele trabalhador idoso que nunca pôde contribuir, né, que viveu na informalidade, a dignidade de receber pelo menos um salário mínimo, né, na sua velhice, acabar com tudo isso. Esse é o interesse da Previdência, simplesmente. E o maior problema, passar por um regime de capitalização. Nós teremos no Brasil, se isso for aprovado, uma geração de idosos miseráveis, assim como já existe no Chile, né, lugar que está tendo muito suicídio, porque os idosos não conseguem sobreviver com a previdência deles lá, que é nesse regime de capitalização. Para você ter ideia, hoje o trabalhador paga 8%, o patrão paga 11%. No regime de capitalização, só o trabalhador vai pagar. O empregador não vai pagar mais. O banco investiu o seu dinheiro como ele pretender. Se tiver lucro no banco, você vai ter um bom dinheiro no final. Mas só você que vai contribuir com a sua previdência. Então, basicamente, o trabalhador, basta fazer a conta aí, tira 10% do seu salário, põe no banco lá, capitalização. Isso. Você ganha 1.000, você vai tirar 100 todo mês, pôr do banco lá, o banco vai cobrar a taxa para guardar seu dinheiro. E para investir com o seu dinheiro. Para emprestar seu dinheiro a 10%, 15% ao mês. E aí depois tenta aposentar com esse dinheiro. Tenta. Não, já tem cálculos estimados que você consegue aposentar com no máximo 60% do valor que você investiu. E esse dinheiro também ele não é infinito, ele é finito. Ele acaba, e quando acabar, acabou sua aposentadoria. Nesse sentido é que a Previdência Solidária... Os bancos, excelente. A proposta da reforma previdenciária, excelente. Além de isentar, né, de anistiá-los, que são os grandes devedores da Previdência no Brasil, os bancos, né, eles vão ganhar dinheiro com recursos do trabalhador. Né? Ou seja, por isso que o governo esconde essas informações, torna sigilosas, que é um absurdo. E é bom lembrar, Fábio e Roberto, que recentemente nós tivemos uma CPI do Senado sobre a questão da Previdência no Brasil. Essa CPI, inclusive, foi feita por vários partidos, foi suprapartidária, e ela foi muito clara e muito transparente aos dados. A Previdência no Brasil, ela é superavitária. O que existe é exatamente essas questões que estão sendo colocadas. Não se paga, os devedores não pagam a Previdência, a desvinculação de receita da União, que são os 30% retirados da Previdência. Né? Então, é isso que nós precisamos discutir. É garantir que a legislação previdenciária ela seja aplicada e tem que ser penalizada aquele que descumpre ou que sonega e que, infelizmente, não está ocorrendo aqui no nosso país. É interessante porque muitas vezes as pessoas não têm essa clareza, né? De que lá em 88 o Constituinte fez as contas. Como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas se aposentem com salário digno, minimamente um salário mínimo, ao longo do tempo? E aí, olha aqui, William, o patrão contribui
O empregado contribui. PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido das empresas e prognóstico, são as loterias. Junta tudo isso aqui no caixa da Previdência. Com base em calculatorial. E aí um sistema bastante complexo, mas tudo isso aqui vai para o caixa da Previdência para que você consiga se aposentar e ganhar no mínimo o salário mínimo. No mínimo salário mínimo. E as novas gerações, aí mantendo as gerações que estão aposentadas, e aí vai, todo um processo bastante complexo. Mas na proposta do governo, vai ficar, tiram todas as contribuições, fica o empregado sozinho aqui, ó. É você sozinho, amigo. É você sozinho. Sabe o que vai acontecer? Vai ter aposentadoria, não vai? Não vai. Vai ter ou não vai? Engraçado que fala que a reforma é necessária, é muito boa, mas tem segmentos que fazem parte da reforma, né? Tem uma emenda, que os políticos estão na É reforma. bom para todo mundo ou só para alguns? Como é que é bom isso? para o banco. Aí eles colocaram, tem uma emenda nesse projeto que diz o seguinte, que os políticos podem aderir ou não à reforma. Os políticos. Optativo. O político Pergunta se o trabalhador. Mas para a população não vai ser optativo, não? Não, vai ser compulsório. Inclusive, o sistema de capitalização, você vai ser obrigado a destinar parte do seu salário para os bancos. O sistema de capitalização não é facultativo. Mas essa palavra tem medo, vai ser obrigatório, porque eu posso optar em pegar 10%, eu não quero nem pensar, mas chegar num absurdo desse, eu quero pegar os 10% do meu salário eu vou guardar. Lá debaixo do colchão. Comprar um lote lá na quebrada. Agora, se for obrigado, quer dizer que o governo vai lá no meu salário, tira os 10%. Não, e aí, Roberto, tem outros pontos assim, extremamente prejudiciais da reforma. A questão do aumento da idade. É muito fácil quem faz, não, eu consigo trabalhar até os 70, 65 anos. Quem trabalha no ar-condicionado consegue mesmo. Agora, quem trabalha... E aí, puxando para o nosso lado aqui, o meu sindicato que eu defendo, o farmacêutico vai ser muito afetado. O farmacêutico hoje faz 44 horas em pé no balcão da farmácia. 80% dos nossos farmacêuticos trabalham em iniciativa privada e desses mais de 70% estão em drogarias. 44 horas em pé. Entra numa rede de farmácia, Roberto, qualquer rede dessa que você tiver mais preferência, e procure um farmacêutico. Vê se você encontra uma pessoa com mais de 50 anos lá. Pouquíssimos. Você não encontra. As empresas optam sempre por um recém-formado, mais jovem, que vai aguentar. E por quê? Porque vai explorar muito mais essa mão de... É exaustivo. E aí, aumentando a idade mínima para 65 anos e 40 anos de contribuição... Para aposentar integralmente? Para aposentar integralmente, você não vai ter... Essas pessoas não têm emprego garantido. Os idosos no Brasil, dependendo da área que atua, não tem como assim, inserir no mercado. Aí entra aquela discussão rasa, né, de alguns deputados, que parece que um deputado federal Goiânia falou isso, eu não tenho como confirmar, porque eu não vi a matéria, não li a matéria. É fácil só começar a trabalhar a partir dos 12 anos de idade. Aqui, se for verdade realmente, sinceramente, deputado Valdir, né, sinceramente... Deputado Valdir aqui de Goiás, né? De Goiás, expressou isso, sinceramente, né, uma falta de responsabilidade, né, em relação a essa matéria enorme, né, que tem que ser discutida com a sociedade, e, no entanto, não está sendo discutida. Está tramitando lá na CCJ, é uma matéria inconstitucional, e mesmo assim irão aprová-la, né, com a maioria do governo, essa matéria inconstitucional. Olha, vou mostrar bem rapidinho aqui para você. O Dragão atropela o Goiás, já mostrei, né? Todo dia os canais de fake news não param, né? Sempre fabricando uma notícia falsa, sempre para denegrir, para, enfim, mostrar uma rapidinho aqui para você, ó. Ainda está circulando nos grupos um falso contra-cheque de Lula que ganharia como anistiado R$45 mil, ó. Isso aqui está circulando, o pessoal não comprou, não vai verificar a notícia, e está aí, ó, o site já fez a verificação, é boato. Contra-cheque prova que Lula ganha 45 mil como anistiado político. É boato, é mentira. Na verdade, o Lula recebe até um contra-cheque como anistiado no valor de 8 mil e poucos reais, né? Foi presidente da República por 2 vezes e recebe, sim, 8 mil e poucos reais. E não, a informação completamente distorcida, como está aí, de 45 mil reais. Então está aí mais um fake news que a gente ajuda a desfazer aqui o mito, né? Vamos desfazer o mito das fake news, né? Mas o que a gente não falou ainda que precisa ser dito, hein? Eu acho que tem um assunto que deveria ser abordado urgentemente, até porque existe uma matéria tramitando no Congresso Nacional, Roberto, que é a desvinculação do orçamento
receber do orçamento da saúde e educação, entre outras áreas de interesse de políticas públicas. No caso da saúde, vai ser o colapso total do sistema de saúde, porque você vai acabar que hoje você tem que ter o mínimo de investimento na saúde, que é os 12% no estado e 15% no município. É o piso, é o mínimo, né? Você pode aplicar mais, já que os governos não aplicam, né? Então, peraí, deixa eu entender. A Constituição Federal fala isso? Então tem garantia... 15% federal. 15% do estado, 15% do município, 2% nos estados, né? 15% federal. É aplicação de dinheiro mínimo. Mínimo. É o mínimo que você tem que aplicar na saúde, no sistema de saúde. Com essa desvinculação de receita, você não tem mais o mínimo. Você vai aplicar de acordo com o que você achar que é interessante. Né? Então, essa matéria está tramitando no Congresso Nacional, a população tem que ficar atenta também com esse assunto. É outra medida que vai na contramão daquilo que nós defendemos, que é a garantia de recursos para que o sistema de saúde possa funcionar e atender com dignidade a população, mas que nós estamos vivendo, né, essa série de retrocessos. Por isso que a emenda constitucional 39, que é um projeto assinado por vários senadores de vários partidos, inclusive da base do atual governo, ela é importante porque você consegue resgatar, viu, Roberto, essa questão do recurso financeiro necessário para o sistema único de saúde. E você falou em fake news, assim, as notícias falsas, elas também atingem os prefeitos. Os prefeitos, quando foi aprovada a EC 95, os prefeitos acharam uma maravilha, né, que também ia congelar os gastos deles. Agora, o que acontece? O cidadão adoece no município. O cidadão precisa de transporte, precisa de asfalto, precisa de tudo, no município. Então, o que está acontecendo? Os municípios estão se estourando. O prefeito não está aguentando mais a EC 95. Foi até bom você citar esse exemplo aí. Eu estou rindo, mas é porque foi até cômica essa situação. Na abertura da Conferência Municipal de Saúde de Goiânia, o prefeito de Goiânia falou assim, como é que vocês deixaram aprovar a emenda constitucional 95? Nós deixamos aprovar. E ela foi aprovada com o apoio dos prefeitos na época. Ela foi aprovada, inclusive, com 100% dos votos do MDB, que é o partido do atual prefeito, no Brasil inteiro. E ele quer terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade para nós. Nós fizemos nosso papel, nós lutamos, nós mostramos para a sociedade. Aí vem a outra, né? A outra fake news que vai levar o colapso aos municípios. Querendo inverter a responsabilidade desse nosso. Hoje, de 5.500 e poucos municípios no Brasil, mais de 4.000 municípios recebem mais dinheiro da Previdência do que do fundo municipal, do dinheiro que é transferido da federação para o município. Na prática, qual o impacto da reforma? Vai diminuir as aposentadorias, né? A aposentadoria rural vai acabar, basicamente. Menos circulação de dinheiro no município. Menos circulação de dinheiro no município. Crise. Hoje, mais de 4.000 municípios recebem mais. É aquele senhor que recebe um salário mínimo e mantém a família dele lá, que muitos não conseguem emprego. Então, assim, isso vai também sucatear os municípios. E vai afetar principalmente o médio e pequeno empresário. Isso. Não afeta somente os trabalhadores. O dinheiro que circula no mercado vai desaparecer. Nós estamos falando aqui, Alberto, de aposentadorias pequenas, de um salário mínimo. E não são privilégios. Não são privilégios. É isso que Mas quando o governo fala em acabar com privilégios, a gente pergunta se onde é no texto da reforma, lá no texto, qual parágrafo está escrito o seguinte, vai diminuir a aposentadoria de quem ganha 20, 30, 40 mil reais. Não tem esse parágrafo, não existe, né? Na verdade, alguns privilégios estão mantidos. Né? A questão da pensão vitalícia para os militares, filhos de militares, está mantido. Verifique lá quantos bilhões ao ano que se gasta com pensão vitalícia para filha de militares, né? Então, os privilégios estão mantidos, né? Por isso que não dá para aceitar essa discussão que está sendo pautada a toque de caixa, né? E querendo tornar sigilosas as informações em relação aos dados que tem da Previdência. É inaceitável isso. No momento atual, a população não tem o direito de saber dessas informações para poder debater esse assunto. Né? E a dificuldade de você levar a informação verdadeira para as pessoas. As pessoas acreditam que está sendo veiculado, que a Previdência tem déficit, que se não reformar, quem já aposentou não vai receber. O Guedes falou um absurdo que ia atrasar o pagamento dos federais. Se não aprovasse a reforma. Se não aprovasse a reforma. Isso é um absurdo, é uma mentira, uma falácia, sabe? Então a gente vive num país onde, infelizmente, a eleição mostrou que fake news fez um presidente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e levar a informação correta às pessoas, né? Mostrar uma informação rapidinho aqui para a gente já estamos partindo aqui para os momentos finais do programa. Quase 3 meses após crime de Brumadinho, Vale tem 32 barragens interditadas em Minas Gerais. Das estruturas com atividade suspensa, 3 estão no córrego do Feijão,
onde estava a barragem que se rompeu. Então, isso aqui é um exemplo de estatal que dava lucro, que era um ativo do Brasil, que foi vendido, foi privatizado. Preço de módicos, né? As avaliações são de que foi vendido por menos de 20% do que valia. E que um ano, quem comprou, em um ano já pagou tudo e já estava tendo lucro. Só que lucro, dessa forma, né? Qualquer custo, né? Crimes ambientais, crimes humanitários. E olha aí, a informação está no Brasil de fato para você depois ler. Hoje se quer pagar uma multa, né? Em relação e as populações que dependiam que moravam nessas regiões completamente dizimadas. Perderam familiares, perderam amigos, pousada ali na região ali, a informação que eu escutei na rádio recentemente, na CBN, se não me engano, houve uma diminuição de 700%. A histórica cidade de Ouro Preto, que histórica, até o turismo foi afetado ali. Completamente vazia. Lá tem uma barragem que se estourar vai atingir toda a cidade de Ouro Preto. Então, inclusive tem um trecho da rodovia que passa um carro de cada vez, porque uma faixa dela está interditada, né? Pois é, são sempre muitos assuntos que a gente traz no programa de hoje. Bom dia, viu, Gilson? O Gilson deixou um bom dia aqui no nosso canal também. Obrigado a você pela presença, pela participação, Gilson. Fábio Basílio, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás e vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Obrigado pela sua presença aqui hoje. E tem curso, né? Isso, é bom você ter falado que a gente, né, tem que convidar aí profissionais da saúde, né? Esse curso vai ser voltado a uma RDC nova, que é a RDC 222-2018, que trata do gerenciamento de resíduos. Então, para você, aquela questão que a gente falava, viu, Roberto, da venda de medicamentos para o mercado, para você ver o tanto que é sério. Os lixos produzidos em farmácias, olha só, o farmacêutico tem que estar capacitado para saber o que fazer com ele. Não é um lixo comum. Destinação adequada. Destinação adequada. Então, a professora químico, né? A professora Mirtz, né, vai ministrar esse curso aí no dia 26, das 14 às 17 horas, onde ela ensina o farmacêutico aí para ele estar sabendo proceder frente a essa nova resolução da Anvisa, né? Agora, para você ter ideia, o farmacêutico vai ser o responsável técnico pelo lixo produzido no seu estabelecimento, né? Pelo resíduo produzido ali. Muitos dos resíduos têm que ser incinerados, né? Outros podem ser descartados no lixo comum. Então, esse cuidado é o farmacêutico que tem. No supermercado, como é que vai ser isso? Vai ter medicamento jogado no lixo, o medicamento vencido vai ser jogado no lixo comum. Então, assim, a gente tem muita preocupação em todos os aspectos aí, né? Então, a professora Mirtz já foi diretora da Vigilância Municipal, excelente profissional, conhece a legislação e vai estar capacitando aí o farmacêutico. No dia 26 de abril, quem tiver interessado é só entrar em contato com o sindicato lá, pode entrar pelo nosso site, pode entrar no nosso telefone 3225-1270 e fazer inscrição, né? Só um recadinho para Mirtz, Bezerra, aquele abraço e parabéns pelo seu aniversário na semana passada. Isso mesmo. E atleticano. Pessoal do Atlético é impossível. Imagina o programa de hoje, 20 horas, 20 horas. 20 horas aqui. Deve ter uma programação especial hoje. Hoje vai ter festa. Hoje, às 20 horas, aqui pelo nosso canal, aqui pelo canal do Facebook da Rádio Trabalhador e também pelo canal de áudio. Programa especial, Rádio Web Dragão campeão, né? Hoje. Ô, Fábio, obrigado, viu, pela sua presença aqui hoje. Vamos voltar mais. Não, eu que agradeço e o Sindicato Farmacêutico está à disposição, né? Estamos sempre prontos para estar conversando e dialogando sobre os problemas e as soluções que a gente tem, né? Para o pessoal que ainda não é sindicalizado e quer saber informações a respeito da atuação do sindicato, o que o sindicato pode oferecer, só entrar lá na página, procurar vocês, como é que faz? Olha, nós temos nossa fanpage, né, Sindicatos Farmacêuticos do Estado de Goiás, temos o nosso site, né, então é fácil de achar na internet. Nosso telefone, eu falei aqui, é o 3225-1270, se o farmacêutico quiser se filiar, para ele conseguir o acesso lá e falar, é bem simples, é só preencher uma ficha e estar afiliado. Hoje nós temos convênio com clubes, com César, Ferreira Pacheco, César Aruanã, temos convênio com várias clínicas, com os cursos de pós-graduação, todos nós temos parceria. Então, assim, o filiado, na verdade, quando ele se filia... Assessoria jurídica também? Assessoria jurídica gratuita ao filiado, né? E, assim, a gente atende tanto as causas trabalhistas como algumas causas... Previdenciárias, tudo que envolver a vida daquele profissional e a custo zero para o filiado, assim, não tem honorário nenhum para o advogado nosso, para o farmacêutico filiado. Tá aí, maravilha. Agradecer também Ricardo Manz, vice-presidente do Sindi Saúde de Goiás. Obrigado pela presença, Manz. Vamos voltar mais. Obrigado, Alberto.
Foi muito bom participar novamente aqui desse programa descontraído, mas que traz informações importantes e de relevância, não só para os trabalhadores, mas também para a sociedade como um todo, né? E dizer que o Sim Saúde é isso, nós estamos na luta, né? Esperamos que a gente consiga avançar nas nossas pautas. Em diversos municípios nós representamos os trabalhadores do Estado de Goiás e também para os servidores da Secretaria Estadual de Saúde. E essa semana, para quem é de Goiânia, possivelmente já vai estar sendo a nova lista com as progressões funcionais dos demais quase 2.000 servidores. Vê se o Fabão vai estar nessa lista aí. Eu acho que eles vão deixar a minha quando eu for aposentado. Para pôr numa lista que tá difícil. Se aposentar algum dia, né? Se aposentar. O Gilson tá falando aqui, ó. Gilson Queiroz mandou um abraço aqui, ó. Parabéns aos participantes e ao Atlético, né? Opa! Atlético. Gente, bom almoço para todo mundo. Amanhã estaremos de volta com mais uma Antena Ligada. Tchau, tchau. Eu vou comer asinha de frango.